Olá pessoal, vamos abordar equação do primeiro grau. O exercício 1 diz o seguinte: determine as raízes das equações abaixo. Item A, eu tenho 2x mais 4 igual a zero. Por que eu sei que é uma equação? Porque eu tenho uma igualdade matemática formada por letras e números. Por que eu sei que é do primeiro grau? Porque, dado a variável, nesse caso a variável x, o maior expoente da variável x é 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau, tá ok? Então vamos isolar a variável x. Para fazer isso, esse 4 eu vou transferir ele para o outro lado, tá ok? Então vai ficar 2x é igual a zero. Quando eu transferir esse 4 para o outro lado, ele vai com a operação inversa. O inverso da adição é uma subtração. Então isso vai ficar 2x é igual a 0 menos 4. Eu vou ficar com saldo negativo de menos 4. Esse 2 aqui eu vou transferir para o outro lado, com a operação inversa. Então vai ficar x é igual a menos 4 dividido por 2. X é igual, 4 dividido por 2 é 2, menos com mais é menos. Então x igual a menos 2 é a solução ou a raiz da equação do primeiro grau. Então solução, S representa o conjunto solução, abre chaves, menos 2, fecha a chave. Então, menos 2 representa a raiz dessa equação de primeiro grau, tá ok? Quando você pegar o menos 2 e substituir aqui, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4, eu devo 4, eu tenho 4, eu tenho de fato 0. Então, por isso que essa igualdade ela é verdadeira quando você encontra o valor correto, que é a raiz da sua equação do primeiro grau, tá ok? E para encontrar a solução, perceba que toda vez que eu transferir para o outro lado, eu vou com a operação inversa. O inverso da adição é uma subtração e o inverso da multiplicação é uma divisão. Respeitando a operação inversa, toda vez que você transferir um número para o outro lado, você chega ao valor da raiz da equação. Tá? Dando continuidade, vamos fazer o item B. Eu vou isolar aqui ó, o x, então eu vou transferir o menos 5 para o outro lado, né? Na realidade, esse 5 aqui, ele é positivo, tá? Tem um sinal de mais aqui na frente dele. Eu preciso lembrar que toda vez que eu tenho um número e não tem nada na frente dele, subentende que eu tenho aqui o sinal de mais. Então, isso vai ficar menos 3x é igual a 8, tá? Quando eu transferir esse 5 para o outro lado, a operação inversa da adição é uma subtração. Isso vai ficar menos 3x é igual, eu tenho 8 e devo 5, eu vou ficar com saldo de 3. Esse 3 está multiplicando o x, vai para o outro lado com a operação inversa. Então vai ficar x é igual a 3 dividido por 3, negativo, correto? Que o menos 3 acompanhando o x está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é uma divisão. Então vai ficar x é igual a 3 dividido por 3 dá 1, mas com menos dá menos 1. Então menos 1 de fato, é a raiz dessa equação do primeiro grau. Uma outra maneira de fazer isso, tá? Então, ó, eu vou voltar aqui, ó, no menos 3x é igual a 3, tá? E aí o que acontece é o seguinte, quando quem acompanha aqui a variável x for negativo, tá? Vamos multiplicar por menos 1, tá? Por que a gente multiplica por menos 1? Porque quando eu estiver trabalhando com uma desigualdade, eu vou precisar inverter essa desigualdade. Por enquanto eu não vou perceber isso, porque eu não estou trabalhando com uma desigualdade, tá? Eu estou trabalhando com uma equação, isso é uma igualdade, tá? Quando eu estiver trabalhando com uma desigualdade, isso será uma inequação, tá? Mas toda vez que quem acompanhar a variável x, eu vou multiplicar por menos 1. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer isso dos dois lados para manter essa igualdade, tá? Então, dando continuidade, ó, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos, tá? E aí volta a ideia que o 3 vai para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar x é igual a menos 3 dividido por 3. X é igual a 3 dividido por 3 dá 1, menos com mais dá menos 1, tá? Então, a solução da equação de primeiro grau, abre chaves, coloca a raiz que é menos 1 e fecha as chaves, ok? E aí está pronto a sua solução. Dando continuidade, a letra C, eu tenho 4x mais 7 é igual a 3x. A ideia é trabalhar letra de um lado e número do outro.
por padrão, a gente coloca as variáveis x do lado esquerdo, tá? Mas isso não é uma regra. Você pode colocar do lado que você desejar, mas por padrão a gente acaba colocando do lado esquerdo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir este termo para o outro lado, ok? Para o lado esquerdo. Lembrando que na frente deste número tem aqui esse sinal, né? Então vai ficar 4x é igual não. A operação inversa da adição é uma subtração, ok? E aí esse 7 aqui, ó, eu vou transferir para o outro lado, tá? Então letra de um lado, número do outro. Quando esse 7 vai para o outro lado, a operação inversa da adição é uma subtração, tá ok? Você tem 4x e deve 3x, você vai ficar com 1x. Isso é igual a menos 7. 1 vezes x é o próprio x, então, de fato, x é igual a menos 7, que é a raiz dessa equação. Então, a solução é menos 7. E aí, está pronto. Ok? A letra G, eu tenho aqui, ó, 2x menos 7 dividido por 5 é igual a 4. Preciso isolar a variável x. Eu posso transferir esse menos 7 para o outro lado, com a operação inversa, mais 7? Não. Por que eu não posso? Porque além da subtração, eu tenho uma operação de divisão. Então, por prioridade matemática, entre uma subtração e uma divisão, eu tenho que respeitar a divisão. Tá? Então, na prática, eu devo dar preferência para o 5. E como eu não consigo resolver essa divisão, eu vou passar o 5 para o outro lado, respeitando a operação inversa, que seria uma multiplicação. Tá? Então, 5 vai passar multiplicando 4. Uma outra forma de você pensar para resolver esse exercício é o seguinte, ó. Imagine aqui, ó, que você tem aqui, por exemplo, ó, 8 dividido por 2. Sabemos que isso é igual a 4. Só que debaixo do 4, sabemos que tem o quê? Temos o número 1. E aí, quando você tem apenas dois termos, um de cada lado, na matemática você pode multiplicar isso cruzado, porque a igualdade continua sendo verdadeira. Observe, olha. 8 vezes 1 é 8 e 2 vezes 4 é 8. Então a igualdade continua sendo verdadeira desde que você tenha apenas um termo de cada lado. E é o que acontece aqui, ó. Você tem este termo e esse outro termo, um de cada lado. Então eu vou multiplicar isso o quê? Cruzado, ok? Quando eu faço isso, ó, 1 vezes isso é essa própria expressão, que é 2x menos 7. E quando eu faço 5 vezes 4, vai dar 20, que é o que eu havia comentado, né? Entre uma subtração e uma divisão, respeito à divisão. Como não consigo resolver essa divisão, passo para lá multiplicando. Então, 5 vezes 4 é 20. Isso vai ficar 2x é igual a 20. Esse menos 7 eu vou transferir para o outro lado, com a operação inversa da subtração. Então, vai ficar 2x é igual a 20 menos 7. 2x é igual, eu tenho 20 e devo 7. Eu vou ficar com um saldo de 13. Ok? Continuando, eu vou transferir agora este 2 para o outro lado. Isso vai ficar x é igual a 13. O 2 ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é uma divisão. Não dá para simplificar mais, você já encontrou a raiz da equação do primeiro grau. Escreva conjunto solução, abre chaves, 13 sobre 2, fecha chaves, para demonstrar que o conjunto solução dessa equação do primeiro grau, de fato é 13 sobre 2, que é a raiz da equação. Ok? Dando continuidade, observe o seguinte, ó, na letra H é a mesma ideia, você tem um termo de cada lado, então você pode multiplicar isso cruzado. Tá? Então, iremos fazer isso, ó, vamos multiplicar isso cruzado. Então vai ficar 6 vezes isso, 6 vezes 2x menos 7 é igual a 5 vezes isso. 5 vezes 4 menos 3x. Tá? Eu poderia ter começado com 5? Poderia. Tá? O 5, esse termo ficaria aqui e esse termo ficaria do outro lado. Tá? Isso não iria interferir porque continuaria sendo uma igualdade. Ok? Então, a forma de iniciar aqui a multiplicação cruzada, tanto faz, tá? O resultado vai ser o mesmo.
O que a gente faz agora aqui, né, que precisa ser observado, que o 6 está multiplicando todo mundo. Então, o 6 multiplica este termo e esse termo. E o 5 vai multiplicar também todos os termos que estão dentro do parênteses. 6 vezes 2x dá 12x. 6 vezes 7 dá 42, tá? Mais com mais dá mais e mais com menos dá menos, tá ok? 5 vezes 4 mais com mais dá 20. 5 vezes menos 3 mais com menos dá menos 15x, correto? E agora a letra de um lado, número do outro. Vou transferir esse 15 para o outro lado e vou transferir esse 42 para o outro lado, tá ok? Então, o 42 vai para esse lado e o 15 vem para esse lado. Então, vai ficar 12x. Quando eu transferir o 15 para o outro lado, a operação inversa de uma subtração é uma adição, ok? O 20 não mudou de lado, continua aqui. O 42 vai mudar de lado, então a operação inversa da subtração é uma adição. Eu tenho 12, eu tenho 15x, eu vou ter aqui um total de 27x, ok? Eu tenho 20, eu tenho 42, eu tenho 62, ok? Dando continuidade aqui, eu vou transferir agora o 27 para o outro lado, ok? Respeitando a operação inversa, então vai ficar x é igual a 62, dividido por 27, porque o inverso da multiplicação é uma divisão, ok? Não dá para simplificar mais, ok? Então, agora eu escrevo que o conjunto de solução é 62 sobre 27, que é a raiz da minha equação. Ok? Vamos agora fazer a letra I, tá? A letra I é uma letra interessante para a gente abordar aqui, uma situação interessante, porque agora eu tenho 3 termos. Então, eu não posso multiplicar cruzado, porque eu tenho um outro termo aqui, tá? Então, isso não é possível ser feito. E também, os denominadores aqui, ó, são diferentes. Então, como os denominadores são diferentes, eu não posso simplificar isso. A estratégia aqui é calcular o MMC. Então, o que iremos fazer? Vamos pegar o 5, o 6 e o 3, tá? E vamos fatorar esses números. Iniciando, né, pelo 2 aqui, porque 6 é possível dividir por 2. Desce o 5, 6 por 2 dá 3, desce o 3. Agora é a vez do 3. Desce o 5, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, agora é a vez do 5. 5 por 5 dá 1, desce o 1, desce o 1. E no final você multiplica cada um desses termos. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, tá? Esse 30 que você encontrou é o seu MMC, ok? Então, o que iremos fazer aqui agora é o seguinte. No lugar do 5, eu irei substituir por 30. E no lugar do 6, por 30. E no lugar do 3, por 30. Então, eu posso substituir todo mundo por 30, ok? Uma vez que eu fiz isso, qual é o próximo passo? Eu vou dividir pelo termo de baixo e vou multiplicar pelo termo de cima. Vamos fazer isso daqui juntos, ó. 30 dividido por 5 é 6. 6 deve multiplicar o termo de cima. Então, 6 deve multiplicar o termo de cima. Está aqui. 30 dividido por 6 é 5. 5 deve multiplicar o termo de cima. Então, vai ficar 5 multiplica o termo de cima. Soma. 30 dividido por 3 é 10. 10 deve multiplicar o termo de cima. 10 vezes 4, 40. Ok? E agora, como o denominador é o mesmo, se eu tirar desse lado e desse lado o mesmo denominador, né, porque ambos são iguais, essa igualdade ela continua sendo verdadeira. Okay? Então, eu só posso fazer isso quando eu tenho dos dois lados o mesmo termo, que neste caso é 30. Ok? Dando continuidade, né, eu preciso lembrar que o 6 vai multiplicar todo mundo e que o 5 vai multiplicar todo mundo. 6 vezes 2x dá 12x. 6 vezes 7, 42, né? Ó, mais com mais dá mais e mais com menos dá menos.
5 vezes 4 é 20, tá? Mais com mais é mais. 5 vezes 3x é 15x negativo, menos 15x. Ok? Mais 40. Que é 15x mais 40. A letra de um lado, o número do outro. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos manter esse 12x aqui. Esse 15x, ele vai para o outro lado, com a operação inversa. Então, o inverso da subtração é uma adição. Ok? Aqui eu tenho 20, eu tenho 40. Eu consigo somar isso, vai dar 60. Ok? E esse 42, eu vou transferir ele para o outro lado com a operação inversa da subtração, que é uma adição. Ok? Eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho 27x, tá certo? Eu tenho 60, eu tenho 42, eu tenho 102, ok? Dando continuidade, esse 27 eu vou transferir para o outro lado com a operação inversa. Então vai ficar x é igual a 102 dividido por 27, tá? Dá para simplificar isso por 2? Não dá. Dá para simplificar por 3? Sim, porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Ó. 1 mais 0 mais 2 dá 3, que é múltiplo de 3, e 2 com 7 é 9, que é múltiplo de 3. Então, eu consigo simplificar pelo número 3. Tá? Isso vai ficar igual a... Quando eu pegar 102 e dividir isso por 3, vai dar 34, tá? E 27 dividido por 3 é 9, tá? Dá para simplificar ainda por 3? Vamos somar os algarismos. 3 com 4 dá 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, não dá mais para simplificar por 3. Então, conclusão, a solução é a raiz formada por 34 sobre 9. E aí acabou seu exercício. Ok? Debaixo do 3 aqui, na letra J, eu tenho x menos 2, menos 3 é igual a 2x menos 1/3, tá? Eu preciso lembrar que debaixo do 3 aqui eu tenho 1 e debaixo desse 2x eu tenho 1, tá? Então, novamente que eu não posso multiplicar cruzado porque eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Não posso multiplicar cruzado, tá? Então, como que eu vou resolver a letra J? Então, vamos lá, ó. Na letra J, eu vou fazer o seguinte. Eu também preciso calcular o MMC. Eu vou pegar o 2, vou pegar o 1, vou pegar o 1 e vou pegar o 3, tá? E vou fatorar esses números, iniciando aqui pelo 2. 2 por 2 dá 1, desce o 1, desce o 1, agora é o 3. 3 por 3, desce 1, desce 1, desce 1, 3 por 3 dá 1. Multiplica, isso dá 6. 6 é o seu MMC, ok? Então, a gente volta aqui, ó. No lugar de 2 e 1, eu posso substituir isso por 6. Igual, no lugar de 1 e 3, eu também vou substituir por 6. O que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3 vezes x, 3 vezes x. Menos 6 dividido por 1 é 6 vezes 3 dá 18, ok? 6 dividido por 1 é 6, vezes 2x dá 12x. Muito bem. Menos, né? 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 dá 2. Muito bem. E aí, como é uma igualdade e o denominador é igual em ambos os lados, eu posso simplificar, tirar, né? Simplificar em ambos os lados. Essa igualdade continua sendo verdadeira, então vai ficar 3x menos 18 é igual a 12x menos 2, tá? E aí, letra de um lado, o número do outro. Então, esse 18 vai para o outro lado com a operação inversa e esse 12x vem para cá com a operação inversa, né? Lembrando que na frente desse 12x, quando não tem nada, eu entendo que tem esse sinal. Então, isso vai ficar 3x. O 12x vem para cá com a operação inversa da adição, é uma subtração. O menos 2 não mudou de lado, então continua aqui. E esse 18 vai para o outro lado com a operação inversa da subtração, que é uma adição. Tudo bem. Eu tenho 3 e devo 12x, eu vou ficar devendo 9x, ok? Eu tenho 2 e devo 18,
devo 2 e tenho 18, eu vou ficar com saldo de 16, ok? E aí é o seguinte, ó, quem acompanha a variável x é um número negativo. O que a gente pode fazer aqui? Vamos multiplicar por menos 1 pelo fato de quem acompanha a variável x é um número negativo. Tá? Quando eu multiplico, eu tenho que multiplicar em ambos os lados. Tá? Então, continuando, vai ficar menos com menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Ok? Continuando, isso vai ficar x é igual a menos 16. Né? Vou transferir este 9 para o outro lado com a operação inversa. O inverso da multiplicação é uma divisão. Tá? Não dá para simplificar mais isso, porque a soma dos algarismos aqui, 6 mais 1 é 7, que não é múltiplo de 3. Não dá para dividir por 2, então terminou. Tá? Então a solução é menos 16 dividido por 9. Ok? Então é dessa forma que a gente resolve equações de primeiro grau. Em algum momento você pode ter uma expressão, tá? Onde os denominadores são diferentes. Qual é a sugestão? Lembrar que quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Pegar todos os denominadores, né? Fatorar isso. E aí você vai calcular o MMC. Então, no lugar desses termos, você substitui pelo MMC, que nesse caso é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Uma vez que você faz isso, essa igualdade continua sendo verdadeira. Você tem dois termos, um de cada lado, né? Os denominadores são iguais. Você pode simplificar, a igualdade continua sendo verdadeira. E aí você cai numa situação que você já conhece, né? Letra de um lado, número do outro, respeitando a operação inversa. A operação inversa da adição é uma subtração. A operação inversa de uma subtração é uma adição, que aqui está. Você tem 3 e deve 2x, você deve 9x. Você deve 2 e tem 18, você vai ficar com um saldo de 16. Quando quem acompanha a variável for negativo, vamos começar a multiplicar por menos 1, tá? Como eu comentei, em algum momento você vai ter uma inequação, tá? Uma desigualdade. E aí, quando você multiplicar por menos 1, essa desigualdade ela tem que ser invertida, tá? Você não está percebendo isso aqui porque eu estou trabalhando com uma igualdade, que é uma equação do primeiro grau. Quando for trabalhar com uma desigualdade, será uma inequação, tá? Nesse caso, se eu colocar esse sinal de desigualdade, seria uma inequação do primeiro grau. E aí eu tenho que inverter esse sinal. Então, esse menos 1 me lembra que eu preciso fazer isso. Então, adotando esse padrão, multiplicando menos 1 em ambos os lados, menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Né? E aí o 9 está multiplicando, passa dividindo, não dá para simplificar e, de fato, você chega na equação do primeiro grau. Ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, compartilhe e deixe seus comentários. E, principalmente, deixe o seu like ou joinha, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas aulas. Isso ajuda bastante o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.